Então vamos dar início ao nosso... Vocês estão me ouvindo bem, não? Sim? Então vamos dar início ao nosso momento de escola bíblica dominical, uma oração. Pai, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos dá, por mais esse dia ensolarado, agradável que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pela saúde, pela disposição que o Senhor nos deu, por o Senhor ter nos acordado, ter nos trazido para a tua casa. Muito obrigado pelo privilégio de cada irmão aqui presente. Muito obrigado, Pai, pelo desejo que o Senhor tem colocado no nosso coração de conhecer mais a Ti, conhecer mais a Tua Palavra. Ajuda-nos a sempre termos uma relação de intimidade com o Senhor, uma relação verdadeira, uma relação de fato de amor com o Senhor, e que leve-nos a uma vida prática, a uma vida de ser usado por Ti, de ser instrumento da Tua graça na vida das pessoas, e que em tudo nós possamos ser edificados e possamos edificar uns aos outros em amor, Pai. Nós te pedimos no santo nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, momento revisão que nós vimos aí semana passada. Basicamente foi quase um assunto só, né? Vocês erraram isso aí eu tenho que pedir as contas mesmo. Pecado para a morte, não é? Então nós passamos bastante tempo a ver sobre o pecado para a morte, e nós vimos isso dentro do contexto do parágrafo que falava bastante sobre oração, né? O papel da oração no público, né? E aí a hora que foi no finalzinho da aula, a gente mudou de parágrafo, chegou no parágrafo 5º. Do parágrafo 5º falava sobre o quê? Vocês lembram? Como? Não, isso aí a gente já falou. Pensando que o parágrafo 5º foi o parágrafo que nós só lemos, mas não explicamos. Não? Tá bom, nós falamos todos, né? Um pouco disso, né? Foi a ideia dos elementos que fazem parte do grupo, não é? Então, quando a gente pega aqui, tudo bem, Roberto? Tá bom. Então tá lá, né? A leitura das Escrituras com santo temor, a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela, em obediência a Deus, com compreensão, fé e reverência. O cântico de salmos com gratidão no coração, bem como a devida administração e a digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo, são partes do culto comum oferecido a Deus, além dos juramentos religiosos, votos, jejuns solenes e ações de graças em ocasiões especiais, aos quais, em vários tempos e ocasiões próprias, devem ser usados de um modo santo e religioso. Então, a Assembleia Legitimista vai colocar que esses são elementos que deveriam estar presentes dentro de um culto público. Alguns deles nós devemos ter todas as semanas, e outros, eles são, vamos colocar assim, variáveis, né? E antes da gente entrar aqui nas tentativas de adivinhação, o que significa aí cada coisa, eu quero falar um pouco de como isso conversa, como isso relaciona-se com a nossa liturgia de As Vidas. E o que eu fiz? Eu trouxe cada elemento que nós temos na nossa liturgia, está aqui nesse slide. Mas antes de eu apresentar, eu quero ver o quanto vocês prestam atenção na nossa liturgia, né? E como que começa o nosso culto? Oi? Oração, que tipo de oração? Oração de invocação, né? É um nome que parece meio estranho, não parece? Que a gente se acostumou com a terminologia dos outros, mas na Bíblia está lá que nós devemos invocar a Deus. Qual é a ideia de invocar a Deus? Por que a gente faz uma oração de invocação? Vou falar com convicção, falei. Foi errado, com convicção. Então aqui a gente acabou de uma pessoa humilde, que normalmente não é. Vamos ver.
vai estar invocado. Mas se ele já está no nosso meio, por que a gente chama? Tá, ele é um culto especial dedicado ao Senhor, mas ele já continuou presente no nosso meio. Então a ideia de invocação é a gente clamar a Deus para que Ele manifeste-se de maneira especial no nosso meio. Então eu creio, a maneira como eu percebo o culto público, o culto do dia do Senhor, é de que Deus manifesta-se de uma maneira especial no nosso meio. Por isso que eu vejo que é um dos meios de graça, a gente usufrui dos meios de graça no culto público. E eu tenho uma correlação aí para mim, de que quando a gente olha para o povo de Deus no Antigo Testamento, quando que Deus manifestava-se de maneira especial no meio do povo? Vamos pensar no povo já na época do templo. Quando o povo obedecia a Deus. Quando? O povo obedecia a Deus. Quando eu obedecia, tá, mas não da maneira especial como eu estou pensando. No tempo era quando havia um culto, quando havia as ofertas. Então, quando tinha lá uma reunião no templo, né, tinha um dia lá no Antigo Testamento, que é o Yom Kippur, é o dia da expiação, o dia do perdão. Quantas vezes no ano aconteceu isso aí? Uma vez. Nesse dia, vocês lembram um pouco da estrutura do templo ou não? Da arquitetura do templo, a planta do templo, vocês lembram ou não? Não precisa lembrar muito, você precisa lembrar de uma coisa. Tinha um canto lá que praticamente ninguém entrava. Qual que é o nome? O Santo dos Santos. E no Santo dos Santos, ele era um salão dentro do templo mais distinto, mais guardado. Tinha um véu que separava, não tinha tudo isso aí. O que acontecia no Santo dos Santos? Não, isso é quem entrava. O que acontecia lá? Então tinha uma manifestação especial da presença de Deus lá. Tanto é que tinha uma separação. Essa separação para que pessoas impuras não entrassem naquele local, e se entrassem naquele local de maneira indigna, era morte. Era morte na certa. Então Deus manifestava-se de forma especial no Santo dos Santos, uma vez por ano. Quem podia entrar lá? Não era o sacerdote, o sumo sacerdote. Quanto o sumo sacerdote tinha? Então, uma vez por ano, tinha que escolher quem ia ser o sumo sacerdote para entrar naquele local. Antes de ele entrar, ele se preparava, fazia as ofertas lá, o sacrifício, tudo para limpá-lo e pegá-lo, para que ele pudesse entrar na presença de Deus e pudesse voltar, não é? Pudesse entrar lá e não falecer lá dentro. Essa é uma. Isso não está na Bíblia, né? Mas parece que a tradição vai contar de casos de que amarravam e aí se ele morresse, puxava o corpo, enfim. Não tem esse ponto aí que alguns questionam, outros não, enfim. Mas o ponto é Deus manifestava-se de maneira especial uma vez por ano naquele local. E só uma pessoa podia usufruir disso aí. Quando a gente pensa no tabernáculo, quando monta o tabernáculo, era Moisés que entrava lá, a nuvem descia, tinha uma manifestação especial de Deus. Eu entendo que para nós isso acontece no culto público. Então, quando eu olho para o culto público, eu tenho uma reverência, um amor pelo culto público, porque para mim, quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que é esse o momento no qual Deus se manifesta de uma forma especial no nosso meio.
E a gente é tão privilegiado pelo momento histórico que nós vivemos da história da redenção, que aquilo que apenas uma pessoa podia usufruir uma vez por ano, talvez ela nunca usufruísse na vida, a gente tem acesso todo mundo. Uma manifestação especial de Deus, através da leitura da palavra, das orações, dos cânticos, da exposição da palavra, da administração dos sacramentos. Então eu tenho um alto apreço pelo culto público, por isso que eu encho a paciência, por isso que me incomoda, me deixa triste, às vezes me irrita, o desejo do povo que não vem. Eu como pastor, eu tenho esse zelo tanto porque para a pessoa é ruim, porque é aqui que ela vai ter a fé alimentada, é aqui que ela vai ser cuidada, porque o nosso Deus é digno da adoração que a gente presta aqui. Então, eu tenho um misto muito grande de emoções com essa história do povo não vir ao culto, não prestar culto, ou prestar de qualquer jeito, ou não se preparar para ele. Então, tem dia que eu fico irritado, tem dia que eu fico triste, mas a reação nunca é de alegria com a ausência das pessoas, nunca é de alegria. Então, uma vez que eu percebo que o culto público é um momento especial na nossa vida, e para mim é o momento mais importante da nossa semana. Não existe momento mais importante da nossa semana do que o culto público, e é isso que me incomoda. Aí quanto mais eu penso nessas coisas, mais eu fico irritado com a vida de desejo do povo na igreja. Então, uma vez que o culto público é tudo isso, a gente quer que Deus manifeste-se no nosso meio. Então eu quero ser confrontado pela palavra, eu quero ser edificado pela palavra, eu quero encontrar, por exemplo, no momento de confissão de pecado, alívio para minha vergonha. Eu quero encontrar segurança e paz de receber perdão em Cristo Jesus. E tudo isso está acontecendo no culto público. Então a gente tem que orar e invocar a Deus para que Ele se manifeste no nosso meio. Então essa é a ideia da oração de invocação. Não é como se Deus estivesse ausente, mas é que nós queremos a manifestação dele de maneira especial. Eu quero sair daqui como quem veio para um banquete e saiu saciado daquilo que foi oferecido, né? Então pronto, então depois da oração de invocação, o que nós fazemos na nossa liturgia? Confissão dos pecados, quem dá mais, quem dá menos. Leitura do quê? Leitura da palavra, para quê? Ela nos dirige à confissão dos pecados. A Teresa está na confissão dos pecados, quem dá mais, quem dá menos. Então a Teresa está falando que a gente lê a palavra para a gente poder fazer a confissão dos pecados. A Júlia está discordada, ela está aqui causando comenta, falou não. Vamos ver um casal de Micaela, qual que é? Uma leitura de adoração. Então, é uma leitura bíblica que vai convocar o povo para adorar a Deus. E qual que é a ideia dessa leitura? Nessa leitura, nós teremos a nossa atenção apontada para razões pelas quais o nosso Deus deve ser adorado. Mas Deus merece ser adorado por um trilhão de coisas. Mas a cada semana a gente resolve destacar alguns desses elementos, alguma dessas razões. E isso vai acontecer dentro do esforço nosso. E eu sou muito grato a Deus que o pastor Jonas, desde que ele mudou, tem me ajudado nisso. Isso vai ter um esforço nosso para que os pontos que a gente vai mostrar, vai enfatizar pelo qual Deus deve ser adorado, estarão relacionados com a pregação. Então, o que eu quero depois, ao chegar no final, é você chegar à conclusão de que todo o nosso culto tem um propósito muito bem definido e cada etapa é muito bem estabelecida e existe um esforço nosso, intencional, para que coisas sejam destacadas, pecados sejam enfatizados, para que você naquele dia tenha aquilo enraizado no teu coração.
Então, a convocação para a adoração, e aí você vai começar a perceber, espero que você comece a reparar nisso, a partir de agora, que toda vez depois da leitura bíblica, vem um tipo de explicação. O liturgo, né? Então aquele que está conduzindo a liturgia, normalmente no nosso caso são os presbíteros regentes da igreja que conduzem a liturgia, eles recebem um texto no qual eles leem e apontam essas questões que estão dentro do texto que a gente leu. Então hoje você começa a perceber, começa a reparar quais serão os pontos que a igreja está sendo chamada a adorar, quais são as razões que nos levam à adoração. Tá bom? Tá bom. Então depois da convocação para a adoração através da leitura bíblica, o que nós fazemos? Agora a Tereza, pronto, confissão de pecado. Agora como que a gente chega na conclusão da confissão de pecado? Então primeiro a gente faz uma leitura bíblica, e essa leitura bíblica, mais uma vez, o texto bíblico é escolhido de tal forma que pelo menos um dos pecados que serão expostos, enfatizados na pregação, seja trazidos ao conhecimento de vocês, para que vocês comecem a pensar e a confessar os seus pecados, para que quando chegar na pregação você perceba aquilo na pregação, e para que você possa encontrar na exposição da palavra alimento para a sua fé, para que você lute contra aquele pecado na tua vida. Faz sentido? Tá bom, então isso aqui gasta tempo fazer isso, né? O pastor não trabalha, mas faz isso aqui, né? Então depois a gente faz a leitura do texto que traz aí a ênfase do pecado, a gente faz uma oração de confissão de pecados. E a oração de confissão de pecados, nesse caso, a gente normalmente dá um tempo de oração silenciosa, onde você confessa os seus. Eu não tenho direito de confessar por você, né? E depois nós fazemos junto como igreja de maneira coletiva. Por isso que todos os presbíteros são orientados a orar em qual pessoa? Primeira pessoa do plural, nós. O presbítero ele não ora sozinho, ele conduz a igreja em oração. Ele é o representante que está apresentado para Deus. Uma oração em nome do povo. E por isso que no nosso meio a gente não faz aquela bagunça que todo mundo ora junto ao mesmo tempo em voz alta. Porque como que eu posso concordar com a oração de alguém se eu não paro para ouvir o que ele está orando? Percebe? Então aqui nós oramos, quando nós oramos, é só uma pessoa que faz isso audivelmente, para que todos nós possamos compreender, e veja, compreensão faz parte do público, nós possamos compreender o que está sendo orado, e uma vez compreendido, eu possa concordar. Eu não falo amém para toda oração que eu ouço. Tem oração que eu não concordo. Mas como que você fala amém para um negócio que você não ouviu? Você assinou um cheque branco lá, com o nome de outro que vai pôr o valor lá, né? Então, essa é uma das razões, né, e eu creio que isso tem a ver também com uma ordem no público, de que a gente possa, todo mundo ter acesso à mesma coisa ao mesmo tempo. Senão, todo mundo orava uma coisa e ninguém orava nada junto. E o culto, ele é público. E o texto de Romanos diz: apresentei-lhes o vosso corpo. Então nós não somos múltiplos corpos durante o culto. Nós, em união, somos um corpo só. Por isso que você não é igreja. Segundo o primeiro versículo, de acordo com a primeira carta de Pedro, nós somos um tijolinho da igreja. Isso é uma pedra que vive. Por isso que nós nossa igreja é pedras vivas. E o conjunto dessas pedras edifica a igreja. Mas você sozinho não é igreja. Então, o culto público é um corpo sendo representado diante de Deus. Então a gente ora na primeira pessoa do plural, pelo menos deveria ser. E assim deveria ser em, por exemplo, qualquer grupo que você for. Vamos no PG. Então você vai orar, você vai orar ali em nome de todo mundo. Então você fala, Pai nosso, a
apresentamos aqui. E uma outra coisa importante na oração, né, são detalhes, e veja, não é porque você não fez dessa forma até hoje que você tem grave pecado, não, vamos ver isso. Mas pensa assim, a hora que você está orando com todo mundo aqui na igreja, você acha que você vai dizer, meu pai? O pai é só Deus? Isso todo mundo aqui, não é? Fala assim, nosso pai, nosso Deus. Né? Vamos falar para você sempre na primeira plural também. Está todo mundo a orar junto. Então são detalhes, a princípio pequenos, mas que são importantes na maneira como a gente comunica as coisas, inclusive na maneira como nós consideramos os nossos irmãos. Né? Então pronto, depois que a gente confessa o pecado, acontece o quê? Oi? Louvor. A leitura bíblica do quê? Tá. Da certeza de recepção dos pecados, do perdão dos pecados. E aqui é normal a gente às vezes ficar nervoso quando está falando em público, e quando a gente não faz alguma coisa durante um tempo, é normal a gente errar. E se faz tempo que você não faz, tá? Aí teve umas boas do Roberto uns tempos atrás, fazia tempo que ele não produzia liturgia, e ele falou assim: agora nós vamos ler o texto certo de que nós recebemos os pecados. Mas não, meu, pelo amor de Deus, eu quero perdão, eu quero o pecado, está tendo muito já, né? Aí ele falou isso numa semana, né? Aí eu acho que foi o Bibiano que me procurou, falou: pastor, estava certo? Quando falou, não, ali foi um erro e tal. Aí pronto, aí chegou na outra semana, e aí eu comentei com o Roberto, falou: não sei se não, depois eu reparei e tal, né? Estava meio nervoso no dia e tal, mas tranquilo. Aí, quando foi na próxima semana, ele fez de novo. Aí, eu falei: não, acho que ele está querendo dar muito pecado no povo. Aí ele voltou aqui do meu lado e falou: Roberto, o quê? Fez de novo. Ele falou: sério? Sério. Aí ele voltou e falou: ó, gente, eu falei aqui de novo, está errado, né? E tal. Então acontece isso, mas então a gente lê o texto para que nós tenhamos a certeza de que os nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus. Porque parte do processo dentro do culto também, não só na maneira como nós apresentamos o Evangelho, mas na maneira como o culto é prestado, é de que nós sejamos levados à convicção de que a gente não presta. Ok? Por isso que tem aquela música, não tem aquele canto que eu gosto: você não vale nada, mas eu gosto de você. A gente gostou desse, tá binário, né? Tá binário lá do binário do forró, né? Sei lá qual é o. Mas então, quando a gente se depara com o Evangelho apresentado da maneira correta, uma das convicções que surge no nosso coração é de que a gente não presta. É de que até hoje, ainda que nós tenhamos nos arrependido da vida que nós levávamos, que nós tenhamos depositado a nossa fé em Jesus Cristo, ainda existe um remanescente de corrupção em nós. Agora a gente vai em alguma coisa, vai em muita coisa, o Espírito habita em nós, mas nós deixarmos as nossas próprias forças, o resultado não vai ser bom. Então nós somos lembrados que a nossa condição ainda tem hora que é muito deprimente, é muito deplorável, é muito triste. E se você, por exemplo, naquela semana tiver incorrido no pecado confessado de maneira bastante grave, é possível que você seja tomado por uma grande tristeza, vergonha, culpa. Tudo isso é bom, mas na medida certa. E é por isso que na sequência a gente faz a leitura para lembrar que apesar de tudo isso, nele a gente tem perdão, nele a gente encontra a paz, nele a gente tem segurança na nossa salvação. Então toda vez que nós vemos o texto aqui, que nos mostra que independente do volume dos nossos pecados, Cristo nos perdoou em todos os nossos pecados, isso traz para nós alívio e alegria, para que a gente possa continuar a nossa oração. Porque se a gente tivesse sido só lembrado de que a gente
pecador, que não presta e tal. Que alegria que tem para você cantar diante daquele que vai te condenar. Então a gente tem que lembrar que nós temos um mediador que morreu em nosso lugar e que agora nós não estamos na posição de condenar, nós estamos na posição daqueles que serão salvos. E aí isso enche o nosso coração de alegria. Para quê? Os cânticos. Alguns cantam parecendo que estão no velório. Não, tem dia que é triste. Ou tem domingo aqui. Recentemente tem sido mais raro esses dias. Mas tem dia que eu fico aqui triste. Falo assim, gente do céu, acabamos de receber perdão dos pecados, acabamos de ter a certeza disso. E o povo canta e parece que está morrendo. Parece que o cara não percebeu que a vida dele foi mudada, que ele é uma nova criação, que agora ele está diante de Deus em uma posição de receber amor de Deus. Isso muda tudo, gente. E aí você tem que cantar animado. Também não é precisar dar pirueta, não é preciso cantar animado. Canta com o teu pulmão lá, pastor, eu sou ruim de voz, eu também. Eu não estou nem aí, porque eu não estou ligando o que o outro lá está pensando. Quem que está recebendo o meu louvor, minha adoração através dos cânticos? É Deus. E aí eu acho que Deus põe um autotune na minha voz lá, e minha voz chega corrigida, chega sem desafinar, chega no timbre bom, né? Então, veja que vai tendo um crescente no culto. Vai tendo um crescente, a gente vai se animando ao longo do culto, né? E uma outra coisa importante, e eu sou bem chato, mas sou bem chato, eu ia falar com algumas coisas, mas sou bem chato com muitas coisas. Uma das coisas que eu sou chato tem a ver com a ideia de louvor. Quando que acontece o momento de louvor no culto? O tempo todo. Então a gente não tem um grupo de louvor. Louvor a gente faz o tempo todo. A gente louva a Deus quando a gente lê a palavra. A gente louva a Deus quando a gente ora. A gente louva a Deus quando a gente confessa o pecado. A gente louva a Deus também quando a gente canta. Mas cantar não é o único. Porque senão parece que os caras aqui somos elevados, só eles louvam. Não é. Por isso que aqui eu sempre chamo do grupo de cântico. Então nós não temos banda, nós não temos essas coisas, nós temos um grupo de cântico. E o papel deles aqui não é aparecer. Foi a primeira vez que eu me deparei com o formato. Isso foi uma das coisas que eu gostei muito quando eu cheguei na Pedras Vilas. Hoje a gente já não consegue, não faz exatamente do mesmo jeito. Mas quando eu cheguei nas Pedras Vilas, o pessoal que cantava estava de costas para o povo, como se estivesse junto com o povo mesmo. Era por falta de espaço de fazer isso, né? Mas se você buscar resgatar os vídeos antigos nossos, era como se fosse nessa primeira fileira ali, o pessoal do cântico ficava, pegava o microfone e estava de costas. Por quê? Porque quem merece destaque no culto público? É Deus, e não é o homem. Por isso que às vezes o pessoal diz, mas não vai ter um palco para o grupo, porque a gente, um dia, se Deus quiser, a gente vai ter um palco aqui para o culto, né? Aí não vai ter um palco para o grupo de cântico. Talvez uma elevação para a gente poder esconder os carros e tal. Por quê? Porque não tem destaque. Eles estão aqui para conduzir só. Por isso que eles precisam também ser excelentes naquilo que eles fazem, porque os erros também chamam a atenção da maneira negativa, né? Então, eles estão aqui para nos ajudar, para nos conduzir, para que como igreja a gente cante junto, né? Eu gosto dessa ideia do canto congregacional, né? A gente dá mais atenção para nós como um povo adorando do que para solos de instrumento, né? Esse tipo de coisa aí, não precisamos ser, né? Pode ter, pode, de vez em quando pode, numa medida ok, né? Então, o grupo de cânticos continua nos conduzir em mais um momento de louvor a Deus, né? E se você for prestar atenção, eu já falei isso outras vezes aqui, normalmente o primeiro cântico é o mais rápido e animado de todos. Se o primeiro cântico já for meio lento, já fala assim, não, hoje o pastor está com muitas ideias.
Ou então o Iago nos recomendou dentro do tema que a gente tinha algum cântico mais animado, né? Porque às vezes tem uns temas que não tem cântico muito animado mesmo, né? Mas aí a minha ideia sempre é, eu pego o cântico mais animado e começo a fazer o quê? A desacelerar o cântico, mas o culto continua a crescer. Mas por que eu dou uma desacelerada no cântico? Você acalma o coração, né? Porque às vezes a música ela tem essa capacidade de mexer com as nossas emoções, e é por isso, né, vocês lembram do Márcio Alonso que teve aqui, o professor do seminário? Ele é músico também, né? Ele conta que ele fez um desafio na sala uma vez. Ele falou assim: fala para nós aí o salmo tal. Aí eu falei: não, pastor, de qual é? Não lembro não. Ele falou assim: canta tal música. Aí você cantava a música, era o salmo que ele tinha falado. Então às vezes a gente acha difícil decorar a Bíblia, mas a gente acha fácil decorar a música, porque a musicalidade ajuda a mexer com as nossas emoções e a gente acaba por memorizar mais fácil. Tanto é que eu tenho um problema gravíssimo, que eu lembro de músicas terríveis da minha infância, né? Eu nem vou cantar aqui para não me comprometer, mas, por exemplo, eu só vou dar o nome do grupo, só para dar um ânimo em vocês aí. Eu tranquilamente conseguia cantar pelo menos uma ou duas músicas do Moleiro. Mamonas Assassinas também, né? Eu não era crente na época, né? Diferente do jeito que ele está rindo. Ele cantava e dançava. Mas pronto, então os cânticos eles têm esse poder, e esse é um negócio interessante da reforma, que o tal do Martim, né, o Martinho Lutero, ele percebeu, ele reparou que a gente tem essa facilidade de memorizar as músicas, e ele começou a compor músicas com doutrina profunda. Então depois leia, não cante, vá lá no Google, Castelo Forte, vá e leia a letra daquela música. Ali é doutrina assim profunda. Por isso que aqui na igreja dificilmente a gente canta cântico muito novo, porque os cânticos muito novos são muito ruins. De gospel é só o rock. Eu estava falando com os homens, né? O Jacob, que gosta bastante dessa música, que ele cantou ela inteira lá para nós, quase, que é aquela sabor de mel. Né? A vitória vai ter sabor de mel. Quem conhece, assim, pelo menos de tirar sarro que essa. Quem conhece a música? Só para ter uma noção. Tá. Algumas pessoas, quem ouve assim, gosta muito. Só o Jacó. Eu falo assim, como que pode ser considerado gospel, no sentido de leva a palavra de Deus, uma música que incentiva a vingança e a inveja? Quem me viu sofrer no momento de aflição vai chegar lá que vai ter a vitória, e ali você vai ver a vitória. E não é assim, não, vamos celebrar comigo. Vocês verão a minha vitória. E minha vitória vai ter sabor de mel. Você deve ser de ferro, né? Não é assim, né? Assim, que faz sentido isso? Faz. É gospel um negócio desse? É uma boa nova? Não é. Então, uma das coisas que a gente tem que estar atento nos cânticos também é se os cânticos são biblicamente precisos, corretos. E a gente tem esse cuidado aqui. Então, às vezes você, pastor, mas está cantando de novo essa música? É o que é. Nós não cantamos esse tema, nós não temos muita música diferente, não. Por quê? Você pode escrever uma boa aí, né? Já vai ser o desafio do diabo, tá? Escreve uma música boa para nós aí, tá bom. Mas tem que ser bíblico. A gente não pode cantar besteira. A gente está prestando culto a Deus, como que eu vou cantar besteira aqui? Então também dá trabalho escolher os cânticos. Você tem um tema, aí se não bastasse o tema, você tem que achar as letras que prestam, e aí com isso reduz bastante a quantidade de música possível.
Então, comecem a reparar na letra dos cânticos. Tem cântico que eu gosto, mas aí tem uma estrofe lá que o autor pisou na bola feia. Aí teve uma aqui que eu gostei muito. Eu falei, ô Iago, faz favor, corta essa estrofe fora aí. Aí ele aplicou a estrofe, mas tá tudo certo. Tá bom, então a gente canta a partição boa e elimina aquilo que é ruim, né? Tem gente que não gosta disso, né? Mas eu não tenho muito problema com isso aí não. Depois dos cânticos. Ó, oração de intercessão. O que a gente ora na oração de intercessão? No momento de intercessão, quais são os tópicos que a gente ora? Crescimento espiritual. Oi? Por missão? Pela conversão. Aqui falou? Crescimento espiritual, bênção material. Pela nossa denominação, pelo nosso país, por missões e gratidão. Quando você faz a conta, se você fizer a matemática, perdeu a mão? Veremos, não sei, será que tem? Essa é uma pergunta boa. Será que temos uma oração de gratidão pelos dízimos e ofertas? Veremos. Mas a gente chega lá. Quando a gente entra na intercessão, eu não coloquei aqui, mas a gente tem um momento. Está logo antes da intercessão, né? Logo antes da intercessão a gente tem uma oração de gratidão, que normalmente é um diácono aqui, que vai fazer, porque de acordo com o texto bíblico, quem é responsável pela coleta? Os diáconos, né? Então eles vêm aqui e fazem uma oração de gratidão a Deus. Tem uns que agradecem os dízimos e ofertas, né? E o que a gente tem que ficar atento é sempre questão da maneira como a gente comunica, que nós agradecemos a Deus pela graça que Ele derrama, através da fidelidade e generosidade do povo. A gente não ora por dízimos e ofertas, né? Não precisa de nada, né? O negócio é, chega para o caso, o que você quer que ore? Pastor, ora pela escola. A escola está bem, tá? Nós somos alunos, não é? Mas a gente entende o que está dizendo, né? Então a gente agradece a Deus pelos dízimos, pelas ofertas, pela fidelidade do povo. E como oração de gratidão, a gente para por aí. E a vontade é de orar o quê? Para Deus arrebentar com aqueles que são fiéis, com aqueles que não são generosos. A gente não pode. Então a gente ora para Deus quebrantar o coração desse povo. Mas pronto. Aí depois disso, a gente vai orar aí no momento de intercessão. A gente ora pela igreja, pela denominação, pelo país, por missões e gratidão. O que você consegue perceber nesse padrão de oração? A gente ora por todo canto. Então a gente ora para a nossa igreja local, e a gente ora tanto no aspecto espiritual, que o pedido de crescimento espiritual está relacionado com o quê? Com a confissão de pecado. Se eu confessei o pecado, eu quero que Deus coloque uma virtude no lugar daquele vício. Não é o padrão bíblico de arrependimento, é esse? Abandono de vício, adoção de virtude. Tá? Se tiver essa dúvida, também Efésios 4. Aquele que mentia, não minta mais. O texto diz assim, agora fique quieto. Não, fale a verdade. Então, padrão de arrependimento de mentira não é ficar quieto, você não arrumar confusão. A Bíblia é falar a verdade que vai te levar para algum tipo de confusão. Acontece, né? Nas melhores e nas piores famílias. Mas pronto, então a gente faz oração pela parte espiritual, depois a gente faz pela parte material. A gente ora pelos enfermos, a gente ora pelas grávidas, a gente ora pela expansão da igreja, que acaba por envolver parte financeira, que é bem material. A gente ora pela recuperação dos cuidados de cirurgia. A gente põe alguma necessidade especial que apareça na semana, a gente coloca aí. Depois a gente sai da nossa igreja local e a gente ora pela nossa denominação, que a gente quer que o Evangelho prospere e avance aqui em Portugal. Depois disso, a gente ora pela nação em si, né? Aí cada semana tem um desafio de pensar o que a gente vai pedir para Portugal.
Né? Quem vem na reunião de oração, os presbíteros já compartilharam isso aí algumas vezes. Teve uma época que eu entre aspas, briguei lá com os presbíteros. Falei, não aguento mais orar pelo SMS. Toda semana eu oro pelo SMS. E, gente, país tem tantas coisas para a gente orar. Eu já pedi a Deus para matar os corruptos do SMS. Eu já orei por isso, por aquilo outro. Né? Eu tenho tanta coisa para orar. Tem que orar pelas enfermeiras, pelos médicos. Né? O pessoal só ora pelos médicos e as enfermeiras, né, Ana Paula? Aí temos que orar por isso, por aquilo outro. Tem um tanto de coisa para orar. Né? A gente tem que orar pelo nosso país. Temos que lembrar das instruções lá de Paulo, né? Para que a gente ore e a gente tenha paz, tranquilidade e sossego. A Bíblia não fala para a gente orar por guerra. Mas depois que a guerra aconteceu, depois que é outra história, mas ele fala assim: olha, para que você tenha paz, você está tranquilo, é isso que eu quero. Eu que gosto do conforto e do sossego, é isso que eu quero estar tranquilo, não quero confusão. A confusão muito menos acontecer, né? Depois a gente ora por missões, e aí é para fora. Aí é para fora. Aí já vai para o lá e o acolá, vai para distante. E por fim a gente coloca a nossa gratidão diante de Deus. Então, no momento de intercessão, a gente ora por tudo. Todas as esferas têm que ser oradas, vamos colocar assim. Né? Então a gente faz isso aí. Depois da intercessão, o que acontece? Isso, normalmente é. Em alguns momentos não, como hoje não será. O que acontece às vezes antes, depois da intercessão e antes da pregação? Então tem um momento variável. Nesse momento variável, a gente tem intercessão de novos membros. Nós temos batismo. Nós temos, por exemplo, envios. Então uma vez nós fizemos um envio aqui do Lucas e da Sol lá para os Estados Unidos para fazer seminário. Hoje nós faremos o envio do pastor Jonas, da Vanessa, do João Pedro da Cecília para Guimarães. Nós temos um bombão para descer poder, que o pentecostal gosta, tá bom? Que é o jeito bíblico. A gente vai ler um texto bíblico que comprova esse ponto, de que eles vão na autoridade dada por Deus, pela liderança da igreja, para aqueles que vão. A gente vai ver que aconteceu esse padrão com Paulo e Barnabé. A gente vai ver isso aí. Então a gente faz envios. Nós temos ordenações e posses. Né? Então você tem quando os diáconos foram tudo possuídos. Né? Mas, por exemplo, quando você vai ter novos oficiais, a pessoa foi eleita como diácono. Vamos pegar um exemplo aqui recente: o Caio e o Damião. Eles nunca tinham sido diáconos antes. Então, primeiro a gente ordena esses homens, uma imposição de mãos, tem a ver com recebimento, recessão de autoridade, e depois disso nós damos posse no mandato que eles foram eleitos. Então, o diácono é uma autoridade instituída por Deus, chancelada por Deus, tanto através da votação quanto da imposição de mãos. A mesma coisa acontece com os presbíteros. E se Deus quiser, esse ano vai acontecer, vai ter aqui uma imposição de mãos e instalação de pastor aqui nessa igreja. Porque até agora, até a eleição de dezembro, eu estava aqui a exercer a função como pastor convidado. Então o conselho fez uma carta convite. Vocês caíram no grande pecado, no grande erro. Vocês me elegeram pela Assembleia, e agora a votação da Assembleia será homologada na reunião geral ordinária, Assembleia Geral Ordinária do Presbitério, que acontece daqui uns 10 dias, mais ou menos. Então é dia 19 e 20, se eu não estou enganado, de março, quinta e sexta. Em sendo homologada a minha eleição, provando que não tem irregularidades, que a Assembleia foi convocada no prazo correto, que foi feito o jeito certo, que teve indicação, que teve aprovação do povo, então o presbitério vai ter que designar uma comissão de instalação do pastor titular da igreja. E aí eu deixo de ser um pastor convidado e viro pastor titular de fato das Pedras Vivas.
Então isso vai acontecer, não sei quando, talvez no final de março, começo de abril, não sei. A gente vai definir a data no presbitério. Então, dentro das condições normais de temperatura e pressão, seria nesse momento aqui que entraria ordenações e posses. Faz sentido? Então isso é elemento de culto também. Agora, tem um negócio de votos e juramentos aí. Isso é interessante, porque quando você olha recessão de novos membros, batismos, envios, ordenações e posses, e instalações, vamos colocar assim, juramentos e votos são presentes. Por exemplo, quem foi recebido aqui, vamos pegar batismo infantil, que foi o que eu falei no último domingo, entrou lá na minha admoestação no último domingo. Uma das coisas que os pais votam, eles juram que eles vão trazer o filho para a igreja. Ou seja, eles fizeram um voto diante de Deus. O que esses pais resolvem fazer às vezes? Quebrar esse voto de maneira unilateral. Aí tem que pagar a multa rescisória, Deus vem em cima. Mas então votos e juramentos fazem parte do culto, né? Assim, dentro desses momentos, tanto é que quando eu venho aqui e pergunto, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, inerrante, suficiente, autoritativa e necessária? Sim. Então depois você não pode vir falar das coisas que é escrito lá. Porque você já falou que você crê, que você jurou que você crê, você assume um compromisso que você crê. Então, elementos de culto. Depois do momento variável, aí vem o cântico que a Teresa colocou, que é o cântico de preparação para a pregação. E aqui quem já está um pouco mais de tempo na igreja, eu já falei isso, vou falar de novo, prestem atenção na letra e cantem essa música como se fosse uma oração. Basicamente, todos os cânticos que a gente canta antes da pregação é um pedido de auxílio divino para que nós possamos compreender a palavra e sermos edificados. Basicamente isso. Não é muito diferente disso. Todos os cânticos, cada um deles de uma maneira diferente, mas para mim, os cânticos pré-mensagem são muito bons, todos os que nós temos aqui. Muito bons mesmo. Cânticos que eu gosto demais deles. Tem um cântico que eu acho muito legal, um hino, que ele tem 3 estrofes. Cada uma das estrofes é direcionada a uma pessoa da Trindade. Por quê? Porque as 3 pessoas da Trindade participam durante a pregação. Se eles não trabalharem, nós não entenderemos. Se eles não trabalharem, nós não seremos edificados. Então a gente faz o que? A gente pede ajuda dos 3, porque os 3 estão envolvidos no processo da pregação. Hoje o cântico vai ser fonte, lembra aí a fonte da celeste vida, é isso aí. Eu lembrava na letra, não lembrava se era o título. Então, fonte da celeste vida. Oi? Palavra da vida lá, é isso, né? Palavra da vida. Então, depois do cântico, aí a pregação. E aí a pregação, ela é o que do culto? Ela é a exposição da palavra e ela é o ápice. Ela é o ápice. O culto vem numa crescente até que o culto atinge o ápice, é a exposição da palavra. Então, por exemplo, eu falei que o grupo de cântico não tem destaque, porque nenhum ser humano merece destaque no culto público, porque o culto público é para Deus e não é para o ser humano. Aí vai assim, pô pastor, mas aí você está no culto, você está falando que vai fazer um palco para pôr o culto, aí o senhor vai estar em destaque. Se possível fosse, eu deixaria o culto vazio com a Bíblia lá e pregaria no outro canto. Mas não é assim que funciona. Tanto é que o destaque não está voltado para a pessoa do pastor, está voltado para a palavra. Então, uma das coisas que eu pedi depois de um tempo que eu cheguei na igreja, o conselho foi: precisamos comunicar visualmente que nós nos importamos com a exposição da palavra. E qual foi a decisão que foi tomada pelo conselho?
Compramos um púlpito, mandamos fazer um púlpito. Porque antes, como que a gente expunha a palavra antes? Numa estante de música, igual o pessoal usa. Que destaque visual, que maneira que você comunica que a palavra é importante quando você usa um negócio que todo mundo usa. Não comunica. Então, comprar ou mandar fabricar o púlpito não foi um ato deliberado, porque eu queria alguma coisa, não, você percebeu de que é importante comunicar visualmente que existe a centralidade da palavra no mundo público. Tanto é que em condições normais de temperatura e pressão não uso púlpito para mais nada. Tanto é que eu dou aula daqui, eu não dou aula de lado. Até preferiria dar aula de lado porque o microfone é melhor não ficar segurando. Trocaria aqui. Acho chato demais segurar o microfone. Mas, por exemplo, a gente resolveu fazer uma comunicação visual no púlpito, a não fazer tão pequeno. Eu acho que hoje o tamanho da igreja é quase pequeno. O espaço antigo nosso era grande, até um pouco grande demais para o espaço antigo, né? Mas a gente resolveu fazer uma comunicação visual. Então, quem está no centro? É a cruz. E aí, por conta de um erro de projeto, o produto ficou melhor do que encomenda. Então, quando no erro de projeto, esse pedaço aqui era para estar reto. O marceneiro esqueceu que tinha que fazer uma angulação para caber as coisas, então teve que avançar. E qual que é a ideia? Você tem a cruz e ali você tem o quê? A palavra. E aí, na interpretação teológica do jeito que sai, a pregação sai da palavra, a mensagem da cruz, entendeu? O negócio que é pentecostal, que sai tudo aqui, ó. Né? Mas pronto, então a gente tenta comunicar, e a ideia, esse foi um outro projeto, a ideia é que o púlpito fosse a cor ou de madeira de fato. Então o púlpito era para ser feito de madeira, ou a cor da madeira, a textura da madeira. Por conta de quê? Quando a cruz, aí o marceneiro errou. Aí ele foi lá e fez o quê? Pintou. Vocês lembram a primeira pintura? Que cor que era aquela lá? Na minha terra tem dois nomes para aquele tipo de cor. É cor de burro quando foge, ou cor de diarreia, você escolhe. A cor era horrível. E ainda pôs um marrom aguado, ainda meteu um dourado aqui na frente, não ficou nada a ver. Aí eu falei, rapaz, não, muito erro no negócio, sabe? Aí, qual foi o jeito mais fácil de não errar de novo? Preto. Eu amo cor preto. Preto é maravilhoso. Preto emagrece, preto esconde. Se você pegar essas church, uma das razões pelas quais elas são pretas é para esconder defeito da construção. Então você consegue deixar a estrutura aparente e ao mesmo tempo disfarçada. Então o preto esconde muita coisa, né? Por isso que revela o pecado é a luz, não são as trevas, né? A aplicação teológica não tem nada a ver com isso. Mas vamos lá. Então a gente tem o ápice, a exposição da palavra. Depois da exposição da palavra, um cântico. E esse cântico, ele deveria ser normalmente um cântico de resposta à pregação. Então, por exemplo, eu venho aqui, o texto bíblico diz que nós somos muito preguiçosos de trabalhar um pouco para Deus. Aí qual que vai ser o cântico de resposta? O serviço do crente. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, tal. Então, conforme é o tema, deveria ser a resposta. Tem semana que não casa muito. E não casa muito porque quando escolheu o estudante, não tinha pregação pronta. E aí Deus direcionou a pregação para o canto, que foi diferente da música que eu escolhi, né? Mas na média, a intenção nossa sempre é casar o cântico com a pregação que foi feita, né? Em alguns casos a gente vai para a Santa Ceia, que daí a gente tem um pé de igualdade, vamos dizer assim, na questão dos sacramentos, né? Meio de graça. Aí o canto de resposta à pregação e depois disso a bênção apostólica. Às vezes eu pergunto, por que é a bênção apostólica? Porque era assim que os apóstolos encerravam as cartas, não é?
você pegar lá as cartas, normalmente é despedindo o povo da bênção de Deus. E é bom, né? Embora a bênção de Deus, você achar ruim de muita maldição, você quer? Você já não gosta que eu falo que vai ter a semana com lutas e derrotas, né? Você só está querendo vitória. Então, a bênção apostólica. E daí, a gente só ou faz o policiamento, ou canta a bênção apostólica, ou canta uma bênção antiga. E dos três é que eu mais gosto. Eu gosto bastante da bênção antiga, talvez, porque fez parte da minha vida, na minha antiga igreja durante muitos anos, né? Então eu gosto muito dessa música. E essa é a liturgia do nosso culto de adoração a Deus. Temos os elementos apresentados no parágrafo da confissão? Leia. Temos. Vou responder para vocês, temos. Então, nós somos chatos, mas nós somos limpinhos, né? A gente se esforça para fazer o negócio bem direito. Essa é a questão toda que eu queria trazer para vocês. Então, a razão de eu trazer todos esses elementos e fazer a gente refletir na nossa liturgia é para que vocês percebam, e a gente vai começar a estudar semana que vem, então, cada um desses elementos, como que biblicamente a gente chegou a eles. Porque desde o começo desse capítulo, qual que tem sido a defesa que eu tenho feito? Que o culto público, quem define o que deve ter no culto público? É Deus e não a gente. Então a gente não pode inventar moda no culto, a gente não pode criar elemento, a gente não pode, não tem o direito. Não temos direito de meter teatro, não temos direito de pôr a moda em cima, não temos direito a essas coisas. Nós não temos. E aí, por que nós não temos? A gente argumenta então que quem tem esse direito é o dono e o destinatário do culto, que é o próprio Deus. Recentemente eu vi uns vídeos que eu gosto dessa frase, eu já falei para outras pessoas. Eu falo assim: fui ao culto e não gostei muito. Ainda bem que não era para você o culto. Não estou preocupado se você gostou ou não. O culto não era para você. O culto é para Deus. Isso é parte integrante do culto prestado a Deus. E então, dentro da nossa argumentação de que é Deus que define, a gente vai mostrar biblicamente quais são os elementos que ele colocou. E eu espero que depois da exposição do parágrafo 5 do capítulo 21, você tenha convicção de que a nossa igreja segue um modelo de liturgia. E eu não estou dizendo que o nosso modelo de liturgia é o único correto. Existem possíveis outros formatos de liturgia. Eu estou a afirmar que o nosso eu estou a afirmar que é o nosso aluno. Agora, o nosso correto eu tenho zero, você nem perco nem o fio de cabelo por conta disso, eu perco outras coisas. Por conta disso eu não perco. A gente está fazendo o que é certo diante de Deus. Então a gente vai ver biblicamente cada um desses elementos. Eu espero que fique claro para vocês. Uma outra coisa importante que eu quero que vocês percebam é que, primeiro, reparem na liturgia hoje, ver se vocês conseguem identificar os momentos e comecem a fazer exercício. Será que o pastor vai pregar para esse pecado hoje? Será que eu vou encontrar esse alimento que ele falou que ia ter? Comece a reparar nisso. E uma outra coisa é de que eu sou um entusiasta de que a nossa liturgia não deve ser dinâmica e muito fluida. Eu sou entusiasta de que a nossa liturgia deve ser bem marcada, para que cada um possa perceber o momento que nós estamos e para que vocês sejam edificados por cada momento. Então, pastor, às vezes o culto é meio parado. Exatamente, essa é a ideia. A ideia não é muito diferente disso, não. O que isso não significa, por exemplo, que o grupo de cântico precisa demorar para vir da frente, precisa demorar para começar a comer, não é isso que é. Então o grupo de cântico já tem que sentar todo mundo aqui nas duas primeiras fileiras, já todo mundo. Por quê? Chamou, já está na porta. Aí não tem que sair lá de trás, sai do comboio para vir para cá, na dele, não pode mais. Aí quebra muito o ritmo, Mas aqui essa ideia de nós termos os elementos bem marcados. E nós chegamos ao final da nossa aula.
E a partir da próxima semana, espero que vocês percebam aí a fundamentação bíblica de cada elemento. Então vamos orar. Pai, muito obrigado por mais esse momento que o Senhor nos deu. Obrigado pela sua palavra que nos revela, mostra-nos, Pai, a maneira como nós devemos adorá-lo. Obrigado porque o Senhor tem aberto o nosso coração para percebermos essas verdades, que o Senhor tem nos dado convicção para termos um culto estruturado dessa maneira do Senhor, um culto com os elementos que te agradam. Dá-nos cada vez mais a não apenas termos os elementos que te agradam, mas que nós possamos ter um coração que te agrada, possamos ter a motivação ao longo do culto, na maneira como nós prestamos o culto, na maneira como nós participamos de cada momento, para que em tudo isso o seu nome seja adorado e louvado através da nossa vida, tanto individual como coletivo, como o corpo de Cristo representado aqui nas Pedras Verdes. Dá-nos um momento agora bom de pequeno almoço e possamos, na sequência